Muito bom dia! No programa Saúde em Evidência de hoje, nós vamos conversar com o Dr. José Milton, que é cirurgião de cabeça e pescoço, e falar sobre a conscientização, sobretudo, do câncer de boca. Eu, se fosse você, ficava ligado que o programa está imperdível. Muito bom dia a você que está em casa e abriu as portas para que nós do programa Saúde em Evidência estivéssemos junto com você em mais um sábado. Quero te agradecer por isso e também agradecer a audiência de todos que fazem a TV Nova Nordeste e a TV LW. O programa de hoje está imperdível. Nós já estamos aqui nos estúdios com o Dr. José Milton, que é cirurgião de cabeça e pescoço, e o tema deste mês é em alusão ao mês do câncer de boca, o mês do câncer da cavidade bucal. E é sobre isso que a gente vai começar a falar, e eu tenho certeza que durante todo o programa, você, assim como eu, vai ficar sabendo de muitos outros tipos de cânceres e, sobretudo, como prevenir e como tratar. Então fica conosco que o programa hoje está daquele jeito que a gente gosta. Dr. Zé Milton, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios mais uma vez. Já é uma casa que você conhece, sinta-se à vontade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia, Catarina. Bom dia. E fico aqui à vontade para a gente tentar discutir sobre os cânceres da cavidade oral. Então, esse mês, especificamente, a gente vai falar sobre começar o mês de maio, desmistificando, desmitificando muita coisa sobre os cânceres da região de cabeça e pescoço. Como a gente está no mês de alusão especificamente à cavidade oral, né, o câncer de boca, para o meu telespectador, o telespectador da TV Nova, da TV LW, que está ali nos assistindo, vamos começar pelo básico. O que vem a ser o câncer de boca, Dr. Milton? Então, Catarina, o mês de maio, a Sociedade Brasileira de Oncologia faz alusão aos tumores da cavidade oral, tá? Então, assim, os tumores malignos de cavidade oral são os cânceres da cavidade oral, cuja anatomia inclui desde os lábios até os 2/3 posteriores da língua, também as mucosas genianas, ou seja, a mucosa interna da nossa bochecha, tá certo? O palato duro e os rebordos gengivais ou os rebordos de conteúdo alveolar. Então, isso é o que constitui a cavidade oral em termos anatômicos. Então, todos os tumores malignos que ocupam essa região são os tumores de cavidade de boca, cuja referência vamos fazer sobre eles hoje. Quais são os fatores que podem vir a levar uma pessoa a desenvolver um câncer de boca? Então, os principais fatores de risco relacionados aos cânceres da cabeça e pescoço como um todo são principalmente o uso do cigarro, tá certo? E a bebida alcoólica, normalmente elas estando agregadas uma a outra como somatório. Então, em primeiro lugar estaria o uso do cigarro, também outros tipos de acessórios de fumo, como o cachimbo, o fato de mastigar o próprio conteúdo também, tá certo? Existe o betel, então todos esses usos de fumo, eles referenciam ao câncer de boca. O álcool em segundo plano, tá certo? Mas agregado ao cigarro e aos derivados de fumo, ele agrega valor exponencialmente, aumentando o risco de câncer, tá? E aí existem outras situações, como os pacientes que são imunocomprometidos, pacientes portadores de HIV, que têm mais propensão ao desenvolvimento do câncer como um todo, podem desenvolver mais câncer, tá certo? Existem situações específicas de trauma de cavidade oral, principalmente os pacientes usuários de prótese de longa data, que também podem desenvolver o câncer de cavidade de boca. E existem outros tipos de histologia, e aí não seria o que a gente referencia como de maior número, que é o carcinoma espinocelular, que tem aí um índice em torno de 90% a 95% dos casos. Seriam os sarcomas, os tumores de glândulas salivares, que ocupam menos espaço e que para eles a gente não teria tantos fatores de risco direto. A gente também tem que lembrar na cavidade oral de uma forma minoritária, mas também existem os linfomas, que podem ocupar essa região. Doutor Zé Milton, para o nosso telespectador que está em casa, prestar atenção se eu estou falando com você que, por exemplo, como o doutor falou, que a maior incidência de cânceres de boca
advém exatamente do uso excessivo de álcool e do tabaco, né? E as diversas formas que eles se apresentam no mercado. As pessoas que hoje estão nos assistindo e já têm um histórico aí de alguns anos de bebida e de fumo, quais são os sinais? E outros fatores também. Quais são os sinais que agora em casa eles podem, vou prestar atenção nisso aqui. Tem alguns sinais antes desse paciente decidir fazer uma consulta em casa, ele já pode prestar atenção em alguma coisa? Sim, então assim, é fundamental a gente ter conhecimento sobre a carga tabágica, que é o volume de cigarro no decorrer dos anos, tá certo? Mas pacientes, principalmente a partir dos 40 anos de idade, tá certo? Que apresentem feridas na boca, que elas não têm uma recuperação espontânea ou com tratamento tópico após 3 semanas de uso de normalmente pomadas que a gente faz uso, tá? Isso já nos faz chamar a atenção a feridas que podem necessitar de uma biópsia para que a gente consiga concluir a citologia e a histologia dela, tá certo? O fato do paciente apresentar sangramento bucal, dificuldade na fala, sentir que tem algum déficit de mobilidade da língua, tá certo? Ou mesmo apresentar aumento do volume cervical, que são linfonodos que podem surgir decorrentes da drenagem do câncer da cavidade oral e que também são um sinal específico para que a gente possa indicar que o paciente está apresentando alguma doença de maior risco. Então, identificando algum desses fatores, uma afta, uma feridinha ali na boca que não consegue se recuperar, se recompor, em 3 semanas já é o caso de um sinal de alerta. Sim. Então, essas avaliações, principalmente para essas situações que ainda são assim, não consideramos tão aguda, mas subaguda. Então, uma avaliação, seja conosco, cirurgiões de cabeça e pescoço, seja com os odontólogos, já é fundamental. Eu ia perguntar agora, até o dentista ele pode identificar ali na consulta e referenciar para vocês. Isso. A necessidade da avaliação em si, só como exame físico, tanto nós como os dentistas podemos fazer, em relação à realização das biópsias, que são retiradas de fragmentos dessa lesão para uma investigação histológica através de microscópio. Alguns dentistas se propõem a fazer, mas no geral nós da cabeça e pescoço que realizamos de uma maneira mais rotineira. O senhor falou em algum momento aí sobre traumas, que um trauma na cavidade oral pode sim desenvolver um câncer de boca. Para quem está lá em casa, vamos explicar isso direitinho. Eu me refiro ao trauma agudo. Então, você levou uma pancada na boca, você teve um trauma com algum alimento mais sólido, isso daí normalmente tem uma resolução espontânea. Mas aquele paciente que é dentado, ou seja, não tem dentes na boca, que é usuário das próteses dentárias de longa data, elas podem sim, no decorrer do tempo, gerar traumas de maneira crônica que podem gerar uma transformação da mucosa íntegra numa mucosa que esteja com conteúdo neoplásico, com câncer da cavidade oral. Então, o caminho é sempre esse. A gente sempre orienta você, telespectador, a percebendo algo estranho, algo que não está respondendo à medicação, que você está fazendo ali o uso tópico de alguma pomadinha, como o doutor Zé Milton falou, é procurar um especialista. Então, se há algo na sua boca, na sua garganta também, né, doutor? Os linfonodos, é importante procurar agendar aí uma consulta com um cirurgião específico aqui de cabeça e pescoço, para que quanto mais cedo, melhor. Exatamente. O tratamento para lesões iniciais, cancerígenas de cavidade oral, ela tem uma resposta muito mais positiva em relação às lesões avançadas. E, infelizmente, o que é que a gente tem como realidade? É a chegada do paciente no momento que já não é tão oportuno a realização dos tratamentos, sem que haja muita mutilação, sem que a gente possa realizar um tratamento de uma maneira unimodal, como só cirurgia, e isso daí dificulta a reabilitação, dificulta a cura, dificulta um prognóstico de sobrevivência no decorrer de 5 anos. Então, gente, falando aqui francamente, a gente sempre tem alertado você que está aí em casa, porque esse é o maior propósito do programa Saúde em Evidência, levar conhecimento para você. Então, se você ou alguém da sua família ou alguém que você ama faz uso de álcool, faz uso de tabaco há muito tempo, sobretudo os que fazem uso há muito tempo, é necessário sim dar uma passada, marcar uma consulta com um cirurgião de cabeça e pescoço de forma preventiva.
Assim como o dentista também, né? A figura do dentista para essas pessoas que fazem uso de tabaco é muito importante porque existe esse diálogo, esse referenciamento para passar de um colega para o outro, para o profissional adequado, para que você não venha a colocar a sua vida, que é o bem mais precioso, em risco. Doutor Zé Milton, se a gente pudesse dizer às pessoas em casa com que frequência ou em que momento procurar o cirurgião de cabeça e pescoço? Então, para as lesões oncológicas, a gente não tem uma observação de rastreio. Então, dizer que todo mundo que fuma, todo mundo que ingere bebida alcoólica deve procurar um cirurgião de cabeça e pescoço é um exagero, mas todos aqueles pacientes que apresentarem algum tipo de doença prévia, algum tipo de imunocomprometimento, que apresentem alguma ferida na boca que não tem uma resolução espontânea, ou os pacientes tabagistas e etilistas, que apresentem qualquer tipo de lesão na boca, desde manchas, a nódulos, ou sangramentos, ou dificuldade na fala, ou dificuldade na deglutição, esses pacientes sim têm um perfil para nos visitar. Rouquidão, alguma tosse contínua, também é um indicativo ou não? Sim, nós temos muitas doenças benignas que andam antes da gente imaginar que o paciente está apresentando uma doença oncológica. Leve em consideração principalmente o refluxo e os pacientes que são profissionais da voz, como a senhora, os professores, os cantores, eles podem desenvolver rouquidão por inflamação, por nodulações benignas do trato aerodigestivo, principalmente na laringe glótica, que são as pregas vocais, mas o paciente que apresenta tumorações, principalmente na língua, ele pode ter alterações na fala, tá certo? Principalmente porque tem dificuldade na mobilidade da língua, e isso também é uma justificativa para que nos visite. E os pacientes que apresentam rouquidão, que já passaram no médico gastroenterologista, já passaram no clínico, não houve uma melhora espontânea, é necessário procurar nós, cirurgiões de cabeça e pescoço, ou os otorrinos, para que a gente possa fazer uma avaliação de toda essa região e tentar evidenciar se existe algum distúrbio. Excelente. Eu gosto muito aqui no programa de fazer com que os nossos telespectadores, de uma forma simples em casa, possam identificar. Então hoje, se eu estiver errado, me corrija, mas hoje você que está aí em casa pode pegar um espelho, porque no corre-corre do nosso dia a dia, a rotina tem nos engolido e a gente parece que deixou de prestar atenção em nós mesmos. Parece que nós estamos olhando no espelho só para passar um batom ou para pentear os cabelos. O meu convite para você que está em casa hoje é que você pegue um espelhinho, né, doutor? Para olhar a cavidade oral, prestar atenção na boca para ver se identifica manchas, nódulos, lesões ulceradas, verrugas. Porque às vezes não para olhar, né? Prestar atenção na gengiva. Exatamente. O autoexame é um exame mais limitado, já que não está sendo visto por um especialista, mas qualquer lesão que chame a atenção do paciente é necessário que seja retirada a dúvida. Prestar atenção na língua também. Isso. Lembrando que o nosso índice de câncer ele existe, nós estamos falando dos tumores de cavidade oral, que a gente tem uma média anual aí no Brasil de quase 15 mil casos. Se trata do 5º tumor mais comum dos homens e do 7º tumor mais comum das mulheres. Mas antes dos cânceres, a gente tem muitas lesões benignas em que o tratamento é muito mais simples, muito mais tranquilo, mas que uma vez existindo a lesão, ela persistindo e chamando a atenção do paciente, é procurar nós ou aos dentistas para que haja o tratamento. Excelente! Fique conosco, continue aí nos assistindo, nem muda de canal, é o tempo de você tomar uma água, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência. Muito obrigada por ter continuado aqui conosco, aumentando a nossa audiência, mas, sobretudo, aumentando a sua bagagem de conhecimento. Quero agradecer aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Dr. Zé Milton, terminamos o primeiro bloco falando, destrinchando, dando aí uma referência sobre o que é câncer de boca. A pergunta que não quer calar: câncer de boca mata? Olha, assim, como todo câncer, se a gente não tiver um tratamento precoce e o paciente já chegar até nós com uma evolução de doença mais intensa, principalmente os pacientes com metástase à distância, o nosso índice de cura se torna mais limitado e nossa chance de óbito é bem maior do que o habitual. Outra pergunta bem relevante para você que está aí em casa, acalmar o coração: tem cura? Sim. O que é necessário quando a gente faz um atendimento em relação aos pacientes que já tenham lesões suspeitas para câncer? Inicialmente é o exame físico, posteriormente a biópsia, para que a gente tenha conhecimento do tipo histológico, levando em consideração que o tipo de câncer mais comum é o carcinoma espinocelular, e que a gente tem exames de imagem para que a gente possa gerar o que se chama de estadiamento. É a gente quantificar tamanho, profundidade e o quanto existe de acometimento local, ou seja, da boca, regional, no que a gente se refere ao pescoço, ou seja, os linfonodos, e a distância, lembrando que as metástases mais comuns, elas estão a nível de pulmão, tá? Então, após esse estadiamento, que é feito com exames de tomografia, tá certo? A gente tem uma definição de tratamento. O tratamento dos tumores iniciais, ou seja, normalmente tumores que são menores do que 2 centímetros ou que têm uma profundidade menor do que 5 milímetros, e que não tem acometimento do pescoço nem metástase à distância, a gente consegue fazer um tratamento, normalmente cirurgia exclusiva ou radioterapia exclusiva, lembrando que a cirurgia sempre em primeiro plano. A gente consegue ter um nível de sobrevida em questão de 5 anos, chegando até 70% dos pacientes. Então, existe cura sim, tá certo? Já os pacientes que a gente tem doença mais avançada, ou seja, tumores acima de 4 centímetros, ou que tem profundidade maior do que 1 milímetro, com acometimento do pescoço, principalmente com linfonodos acima de 3 ou até um nível de 6 centímetros, ou com o que a gente chama de extravasamento de cápsula, esses pacientes já têm um prognóstico mais reservado. Para eles, normalmente, a gente tem a indicação de tentar um tratamento inicial com cirurgia, se for passiva, dependendo do nível de mutilação, seguido de rádio ou rádio mais quimioterapia. E existem pacientes que já nos buscam com a doença tão avançada que, infelizmente, a gente não tem como oferecer o tratamento cirúrgico de imediato. A gente pode iniciar um tratamento com quimioterapia na tentativa de que haja alguma diminuição do tamanho da doença e que ela possa se transformar em uma doença cirúrgica para que a gente possa realizar o tratamento. E, infelizmente, nós temos os pacientes que já chegam para a gente com uma doença intratável, seja a nível do local e do pescoço, seja por já apresentar metástases à distância. Então, para esses pacientes que a gente chama de estadio mais avançado, a gente tem um índice de sobrevida que já é um pouco menor, os últimos estudos mostrando em torno de 50% ou menos. E os pacientes que já são metastáticos, infelizmente, a gente não consegue um tratamento curativo, a maioria deles vai para um tratamento paliativo, e a evolução, infelizmente, é uma evolução para óbito no decorrer do tempo. Mas a resposta inicial é: tem cura? Tem cura. Mas cada câncer é um tipo de câncer, cada paciente é um tipo de paciente,
E o que é fundamental é que haja um estadiamento adequado para que a gente consiga classificar a doença e aí, dessa maneira, poder definir o tratamento ideal e fazer o acompanhamento, porque é muito importante que se tenha o conhecimento. O tratamento oncológico, a cura não é após o tratamento inicial. A gente tem um segmento de 5 anos com acompanhamento periódico e após isso é que a gente pode considerar que houve a cura do paciente após esses 5 anos de acompanhamento. Falando de Maio Vermelho, né, um mês que chama muito a atenção, até por causa dos números, né? O senhor falou nos números, só relembra aqui para a gente. A gente tem uma expectativa do INCA para esse triênio 23 a 25, com uma média de 15 mil casos novos de câncer de boca por ano a nível nacional. E levando em consideração nós que somos do Nordeste, nós somos a segunda região em que existe mais casos desses tumores. Então é algo que é necessário sim que estejamos falando sobre esse tema e conscientizando você que está em casa. Como é um mês que a gente trabalha em cima da conscientização e conscientização dialoga com promoção e prevenção à saúde, Dr. Zé Milton, eu queria que o senhor agora desse uma palavra para conscientizar, porque eu sei que muitos de vocês que estão em casa nos assistindo têm ainda uma reticência em procurar um profissional, um cirurgião de cabeça e pescoço, por medo, porque nós somos seres humanos e é comum, é normal sim que você tenha medo. O medo ele faz parte do processo, ele faz parte da nossa vida e é até bom que tenhamos medo, porque sem o medo a gente cometeria aí atrocidades. Mas falando deste assunto especificamente, para que a gente conscientize, Dr. Zé Milton, essas pessoas que estão em casa e ainda têm dificuldade de procurar estes profissionais, porque esse é o momento de conscientização. Então, o nosso grupo prioritário são os tabagistas, os etilistas e os tabagistas e etilistas, tá? Então, essas pessoas, principalmente a partir dos 40 anos de idade, que desenvolverem qualquer tipo de lesão na boca, que não haja essa recuperação espontânea ou com tratamento tópico, é fundamental que nos procurem, cirurgiões de cabeça e pescoço, ou os odontólogos, para que haja pelo menos uma avaliação inicial e a gente possa definir se você apresenta uma lesão que ela tem risco de câncer ou não, poder fazer as orientações, poder biopsiar, poder triar, poder estadiar e ter a garantia de que esse perfil de paciente tem a oportunidade de chegar até nós com as lesões iniciais, cujo tratamento, como eu expliquei previamente, tem uma evolução muito mais benéfica, com muito mais risco, muito mais chance de cura do que o paciente que chega para a gente com a doença avançada e inviável para tratamento. É sempre bom a gente entender, né, e trabalhar isso em nossa mente, de que o médico, o profissional médico, ele é a pessoa certa da gente procurar e principalmente quando a gente está falando em prevenção. Por quê? Porque aí a gente está livrando vários fatores de risco de começarem a acontecer. Então, quanto mais cedo essa consulta, melhor. Então, a gente vai estar batendo aqui nessa tecla de que você, que faz parte desses grupos prioritários, como o Dr. José Milton falou, esteja já se planejando, certo? Para fazer essa visita ao consultório. Doutor, no Sistema Único de Saúde, existe a figura já do profissional cirurgião de cabeça e pescoço ou só no privado? Não. A nível de estado, nós temos sim, tá certo, os atendimentos de cabeça e pescoço, tá certo? Aqui em Arco Verde nós temos um serviço de oncologia, mas os pacientes, para que haja a entrada deles ao Memorial Oncologia, é necessário que eles já estejam biopsiados, tá certo? E o atendimento de biópsia, infelizmente, a gente não tem aqui com o serviço de cabeça e pescoço. A gente tem a faculdade de odontologia, que possivelmente consegue resolver essa situação de pacientes que chegam lá, já que é um serviço de aprendizado, tá? Eu tenho o serviço de prefeitura de Caruaru, onde lá a gente consegue fazer essas biópsias, tá certo? Estadiamento e tratamento. E a nível da capital, Recife, nós temos o Hospital do Câncer de Pernambuco, que é a referência para o nosso estado e região, e temos outros serviços também SUS, como INLIP, Oswaldo Cruz, Hospital Barão de Lucena, Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães, que disponibilizam esse perfil de especialista. Então não tem desculpa. O Sistema Único de Saúde existe sim esse serviço, né?
esse contato com os cirurgiões de cabeça e pescoço, temos hospitais de referência para isso, então a questão financeira não vai ser mais a desculpa. Então, parar de procrastinar essa necessidade, procurar ir na unidade de saúde da família do seu território, para que a rede tome conhecimento e aí estejam passando de um profissional para o outro. Eu sei que é moroso o processo, a gente sabe que tem uma morosidade, mas a gente sabe também que ficar em casa de braços cruzados nunca vai ser a melhor opção. Não é isso, doutor Zé Milton? Realmente. Esperar que essas lesões cresçam, a gente sabe que os tumores de boca, ele tem essa característica de ter um crescimento acelerado, tá certo? Então, aguardar não é uma boa estratégia. Quanto mais precoce, melhor, para que haja uma melhor possibilidade e uma maior chance de cura sobre esse tipo de problema. Continue comigo, continue conosco, ligadinho aqui na TV Nova Nordeste, que a gente vai para um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho e quero encontrar você. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e como eu fico feliz de você me permitir todos os sábados estar aí na sua casa, com a sua família, com você, às 10 horas toda semana. Quero agradecer aos apoiadores aqui do programa: Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Clínica Santa Margot, Líder Empresarial e Memorial Imagem. Dr. Zé Milton, eu sei que a gente está no mês da conscientização dos cânceres de boca, mas eu gostaria que a gente pudesse abranger, aproveitar, né, minha gente, que a gente está com um profissional aqui, um cirurgião de cabeça e pescoço,
aproveitar para falar de outro tipo de câncer que é muito comum e que eu tenho certeza que você que está aí em casa já ouviu falar, tem alguma dúvida, algum receio, e a gente vai esclarecer, aproveitar a presença do Dr. José Milton aqui conosco. Tireoide, câncer de tireoide. Mas antes de falar sobre o câncer de tireoide, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que vem a ser a tireoide. Então, Catarina, a tireoide é uma glândula que pertence ao nosso sistema endocrinológico. Ela ocupa o nosso terço anterior e inferior do pescoço, tá certo? Ela é produtora de hormônios, que são o nosso T3 e T4, tá certo? E esses hormônios, eles têm um efeito no nosso metabolismo basal. Então, eles nos acompanham desde a fase embrionária, com o objetivo de crescimento, desenvolvimento, tá certo? Tem muita relação com a nossa parte metabólica, em termos de ganho de peso, perda de peso. Nossa parte de comportamento também, de humor, tá certo? De qualidade de pele, de cabelo, de unhas, tudo isso tem um envolvimento relacionado à glândula tireoide, tá? E assim, essa glândula, um indivíduo adulto, ela pesa em torno de seus 14, 18, 20 gramas, tá certo? Então, as medidas em torno de 5 por 4 por 3 centímetros. E ela tem um formato como se fosse uma borboleta. Ela se divide em dois lados, que a gente chama de lobos, direito e esquerdo, e uma parte central, que a gente chama de istmo. E como todo tecido glandular, ela também é formadora de nódulos. Esses nódulos, eles são comuns? Sim, a gente tem um índice de existência de nódulos, principalmente nos últimos 20 anos, que eles podem chegar a mais de 50% da população. E eles vão aumentando de número à medida que a população vai envelhecendo, tá? O nosso principal perfil de pacientes portadores de nódulos são as mulheres. O nosso índice de idade a partir dos 30, 40 anos. E nosso rastreio acontece principalmente através dos clínicos e dos ginecologistas, que fazem a avaliação periódica desses pacientes. Em algum momento da vida pedem exames de imagem do pescoço, imagens cervicais, onde podem ser encontrados os nódulos de tireoide. Quando a gente fala nesse universo feminino, né, que são mais comuns no universo feminino, isso pela correlação com a questão hormonal. O fato de as mulheres terem filhos, o puerpério é um motivo para o surgimento de nódulos. O fato de as mulheres terem mais doenças autoimunes, que é a tireoidite de Hashimoto, também é um motivo a mais para o surgimento dos nódulos, tá certo? E também o fato de as mulheres terem mais acesso ao médico. Então, a gente pega uma população feminina, o nosso índice de tumorações de tireoide é 5 vezes maior, mas a população masculina dificilmente procura essa assistência médica com realização de exames do pescoço, e aí também se torna um motivo para que eles sejam menos contemplados com o diagnóstico de nódulos de tireoide. Então, você que está aí em casa e é homem, presta atenção. Nós mulheres, sim, historicamente temos uma tendência maior em ter cuidados, né? De ir ao médico com mais regularidade do que vocês homens. Mas já não combina mais, né, doutor Zé Milton? Nos dias de hoje, vamos convocar essa macharada para se cuidar. É preciso que você se cuide, porque esses índices, eles são um reflexo daquilo que vocês recebem no consultório. Exatamente. Não é que nós mulheres temos mais predisposição, é porque de repente a gente vai mais ao médico. Esse é um ponto de vista, mas assim, a doença da tireoide realmente é uma doença ela já é mais feminina. Mesmo assim, se você homem está assistindo, é importante que vá, porque também existe, claro, né? Existe e é real. A nossa incidência é em torno de 5 para 1, mas existe um universo masculino que tem nódulos de tireoide e, infelizmente, a gente tem uma estatística de que os nódulos da tireoide do homem, eles têm uma maior propensão para serem tumores malignos do que os nódulos do sexo feminino. Mas não que todo nódulo tireoidiano do homem seja maligno. Graças a Deus, nós temos índices que, pensarmos de um universo de 100% de nódulos de tireoide, nosso índice de câncer é apenas de 5 a 10%. Sim. Então, 90 a 95% dos nódulos de tireoide como um todo, eles são benignos. Falando em nódulos benignos, existe risco em se ter um nódulo benigno? Sim. Se nós pensarmos como uma população geral, o fato de idade acima de 30 anos é um fator,
o sexo feminino é outro fator, o fato de ter muitos filhos, muitos puerpérios também é um fator, as doenças inflamatórias da tireoide também são um fator relacionado ao surgimento de nódulos. Previamente, nós tínhamos muitos distúrbios alimentares do iodo, pacientes que não tinham acesso ao iodo, que hoje existe regularmente no nosso sal comum, apresentavam aqueles bócios por deficiência de iodo. E nós temos também hoje uma consideração que são os pacientes que apresentam doenças metabólicas. Paciente obeso com hipercolesterolemia, a gente sabe que existe uma resposta inflamatória maior no corpo e que faz com que eles sejam mais propensos ao surgimento dos nódulos de tireoide. Se a gente pudesse trazer aqui numericamente a quantidade de nódulos, né, identificando um nódulo, a quantidade de nódulos que são benignos para a quantidade de nódulos que são malignos, a proporcionalidade disso. Então, pensando no geral, tá certo, dos nódulos, a gente tem esse índice em torno de 5 até 15 no máximo por cento da existência dos nódulos oncológicos, tá certo? Mas o que é que nos faz diferenciar um nódulo benigno do nódulo maligno? Primeiro é um exame físico, onde a gente vai ver consistência, elasticidade, mobilidade na deglutição, acometimento da parte lateral do pescoço, tá certo? E também os dados de ultrassom. Ou seja, um nódulo que ele é totalmente líquido, a gente sabe que basicamente não existe risco de câncer. Os nódulos mistos, a gente tem um índice de baixo de câncer, e os nódulos dados como sólidos é que a gente começa a pensar mais sobre a possibilidade de câncer. Mas ser estritamente sólido, a ultrassom também não é patógeno homônico de câncer. Existem outras características que são sugeridas através do ultrassom, como a hipoecogenicidade, um formato que existe uma altura maior do que a largura, uma irregularidade nas bordas, a presença de microcalcificações, que são uma farinhazinha vista por cima do nódulo. Isso sim são fatores que fazem a gente imaginar que o paciente possa ter um nódulo suspeito para câncer e que a partir daí a gente dá continuidade à investigação, que no caso da tireoide é a realização de uma punção para que a gente tenha noção da citologia do nódulo. Perfeito. Quando estávamos falando sobre o câncer de boca, fatores visuais chamam a atenção para que se tenha a ideia de procurar o cirurgião de cabeça e pescoço. No caso da tireoide, meu telespectador que está em casa, como é que pode identificar? Tem alguma coisa que o paciente possa dizer, opa, pode ser tireoide, eu preciso investigar a minha tireoide? Pensando em fatores de risco, tá certo? A gente pode imaginar que o paciente que tem mais risco de câncer da tireoide, pacientes que tomaram radioterapia, principalmente durante a infância, tá certo? Pacientes que sejam portadores de certas síndromes, que são as doenças, as síndromes metabólicas e as síndromes endócrinas múltiplas, tá certo? Isso aí pode surgir um tipo de câncer relacionado à tireoide, que é o carcinoma medular da tireoide, tá certo? Existe a carcinogênese hereditária, então você tem pai, tios, irmãos que já apresentaram câncer de tireoide, é importante que haja uma investigação. E existe a parte da apresentação. Sobre a apresentação, você palpando o seu pescoço identifica principalmente no terço mais inferior, alguma nodulação mais endurecida, tá certo? Se você apresenta algum sintoma que a gente considera compressivo, que é a dificuldade para respirar, a dificuldade para engolir, a dificuldade para falar, se você quando deita sente algum sintoma compressivo, como alguma coisa empurrando o seu pescoço, se esteticamente alguém já chegou para você e percebeu que o seu pescoço é maior do que o normal, isso daí faz com que haja necessidade de você ser visto, seja por um endócrino, seja por um cirurgião de cabeça e pescoço, para que faça um exame, a palpação do pescoço e consiga identificar se existe alguma alteração a nível da glândula. A questão do ganho ou da perda de peso de forma desordenada, se eu não estou comendo o suficiente para ganhar este peso, ou se eu também não estou numa dieta restritiva para perder este peso, é também uma sinalização importante? Aí a gente está pensando mais nos distúrbios metabólicos, que Certo. são o hipo, quando a tireoide não funciona de maneira adequada, e o hiper, quando a tireoide funciona de uma maneira acelerada. Então, só relembrando, o hipo funcionando de uma forma lenta, o hiper funcionando de uma maneira acelerada. Isso não tem
uma objetivação direta com a existência dos nódulos, tá? Os nódulos até podem ter uma função aumentada, que a gente chama de nódulos quentes ou hiperfuncionantes, mas a determinação de que existe hipo ou hipertiroidismo e a relação direta com o câncer, ela não é uma coisa tão objetiva. Isso aí é mais a parte de distúrbio metabólico mesmo. A existência do nódulo, o caroço, é isso sim que chama a atenção, independente da disfunção hormonal. Ok, nós vamos sim continuar falando sobre este assunto, mas daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, eu aguardo você no retorno. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta para o último bloco deste sábado do programa Saúde em Evidência. Eu não sei você, mas eu já estou com saudade, mas que bom que no próximo sábado, às 10 horas, você vai estar aí com as portas da sua casa abertas para nós. E quero agradecer, claro, aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Líder Empresarial, Clínica Santa Margot e Lojas LW. Dr. Zé Milton, vamos começar o último bloco e acredito que este último bloco vai ser muito esclarecedor para o meu telespectador que está em casa. Como funciona, como é que se dá a cirurgia de tireoide? Então, a indicação inicial para o tratamento cirúrgico da tireoide, a gente obedece um critério que é inicialmente a citologia. Então, se hoje nós estamos falando sobre câncer, tá certo? Basicamente, todos os pacientes que apresentem nódulos com suspeita de câncer à punção, nós temos uma categoria que descreve as nossas punções, que chama categoria de Bethesda.
Então, todos os nódulos que são classificados como 4, 5 e 6 são candidatos à cirurgia. Então, a cirurgia ela deve ocorrer baseada nos achados de ultrassom, se nós temos nódulos únicos, se nós temos mais de um nódulo unilateral, se nós temos nódulos bilaterais, ou se nós temos nódulos suspeitos para câncer que apresentem algum indício de metástase regional, que seriam ínguas paratraqueais, junto da própria glândula tireoide, ou ínguas laterais, que seriam os níveis 2 a 5 do pescoço. Então, nessa consideração, se nós temos pacientes jovens com qualquer tipo de tumor, seja ele menor ou maior do que 1 centímetro, com categorização de Bethesda 4, 5 ou 6, nós indicamos de princípio a realização da tireoidectomia. A tireoidectomia, como eu expliquei previamente sobre o formato da glândula tireoide, pelo fato dela ter um formato de borboleta, nós temos a opção de fazer uma retirada parcial da tireoide, que envolveria um lado mais o meio, ou a retirada total da glândula. Então, para isso, nós usamos critérios, tá certo? Principalmente em termos de longo prazo, pelo risco do paciente desenvolver novos problemas relacionados à tireoide e poder oferecer a ele o que vai ser melhor. Se uma tireoidectomia parcial, que normalmente a gente usa para nódulos únicos, pequenos, que não estejam muito próximo de nervo, então a localização deles também faz essa alusão, e que pelo ultrassom não apresente características de que extravasam a unidade capsular da glândula tireoide. Qual é o benefício de a gente retirar parcialmente a tireoide? É a oportunidade que o paciente tem em relação a ter menos risco de desenvolver sintomas e sequelas após a cirurgia, que são distúrbios do cálcio, rouquidão, por nós andarmos muito junto do nervo laringeu recorrente, que é responsável pela mobilidade da prega vocal, e que estatisticamente a gente sabe que só mais ou menos 20% dos pacientes que retiram parcialmente a tireoide precisam de reposição hormonal. Então, estes seriam os benefícios, tá certo? Mas existem os pacientes que necessitam da tireoidectomia total, normalmente tumores maiores, tumores bilaterais, ou pacientes que já têm algum acometimento regional, em que nós ampliamos a cirurgia para além da tireoidectomia com esvaziamento cervical, que chamamos de recorrencial, quando junto da tireoide, e esvaziamento lateral, quando passamos para a parte lateral do pescoço. Então, os candidatos para esse perfil de cirurgia são pacientes que, a ultrassom, apresentam nódulos grandes, nódulos que macroscopicamente já apresentam algum tipo de extravasamento além da glândula, pacientes que apresentam ínguas, sejam no nível 6, que anda junto da tireoide, ali na região paratraqueal, ou as ínguas laterais. E lembrando que, além da tireoidectomia, os pacientes que apresentam tumores de tireoide, exclusivamente os que são submetidos à tireoidectomia total, podem necessitar de um novo tratamento, que é a necessidade da iodoterapia. A gente chama de radioiodoterapia, que tem a função de dizimar qualquer resto de tecido microscópico, tá certo? E diminuir os riscos do desenvolvimento do câncer a longo prazo. Dr. Zé Milton, para além da cirurgia, existem outras alternativas para o tratamento de tireoide? Sim. Se nós temos um perfil de paciente muito idoso, que apresente muitas comorbidades, paciente cardiopata, cadeirante, doenças neurológicas muito avançadas, um risco cirúrgico muito elevado, a gente tem uma modalidade que chama vigilância assistida, da gente ficar vigiando essa lesão, como é que ela se comporta no decorrer do tempo, porque nós temos uma informação muito positiva sobre os cânceres de tireoide. A maioria deles é o carcinoma papilífero clássico e eles têm um crescimento muito indolente. Então, pacientes de alto risco ou pacientes que têm uma perspectiva de vida que seja curta, paciente que já apresenta muitas comorbidades, a vigilância ativa, nós observando o comportamento dessa doença no decorrer do tempo, nós temos uma experiência de que esses pacientes normalmente não evoluem a óbito por conta da doença tireoidiana. A doença tem um comportamento de crescer de uma maneira muito lenta e os pacientes evoluem normalmente de outras comorbidades cardiovasculares, neurológicas e vêm a óbito sem que a gente promova maior sofrimento para eles em relação ao tratamento cirúrgico.
que para esse tipo de paciente a gente considera desnecessário, tá? Agora, a gente hoje também tem outras modalidades de tratamento que são menos invasivas, tá? A gente, como todo paciente de tireoide, ganha uma cicatriz na parte central do pescoço, pacientes muito jovens que têm um tamanho de tumor que a gente considera aí menor do que 3 centímetros e de acordo com sua localização, nós hoje já podemos oferecer uma modalidade de cirurgia em que o corte é feito por dentro da boca, então a cicatriz é exclusivamente na transição alvéolo-gengival, tá certo? E isso daí tem basicamente a mesma resposta que o tratamento convencional, mas trazendo esse benefício de não oferecer um aspecto estético que muitos pacientes se queixam de ganhar uma cicatriz no pescoço. E assim, no último congresso nacional que nós já tivemos uma boa discussão em relação às ablações por radiofrequência, que é um procedimento guiado por ultrassom, em que uma agulha é acoplada junto ao nódulo e é oferecido ondas de radiofrequência que promovem a morte dessa lesão. Não é para todo tipo de lesão, não é para todo perfil de paciente, mas é uma coisa que vem se estendendo com bom resultado e que possivelmente vai ser uma modalidade a ser oferecida a médio prazo com boa resposta aos pacientes. Que notícia maravilhosa, né? Porque aqui no Saúde em Evidência também você tem esse benefício de ficar sabendo das coisas antes das coisas de fato começarem a acontecer. Esse é o nosso propósito com você, o nosso compromisso, trazer sempre informação de qualidade e novidades na área da saúde para você. Doutor Zé Milton, todos nós, todo mundo pode vir a ter um câncer de tireoide? Sim, o fato de nós sermos adultos, tá certo? É uma faixa etária, principalmente a partir dos 30 anos de idade, em que podem surgir os nódulos. Mas como eu expliquei previamente, a grande maioria dos nódulos é benigno. Então, desenvolver um câncer é uma coisa improvável. Mas tendo a glândula e tendo a possibilidade de desenvolver nódulos baseado naqueles fatores de risco e de predisposição que eu já expliquei, todo paciente, principalmente adulto, pode desenvolver. Mas é de muito baixo risco isso acontecer pelos nossos índices estatísticos, em torno de 5 a 10% dos nódulos serem oncológicos. Agora, sobre ser portador de nódulo de tireoide, sem categorização de benigno ou maligno, mas lembrando que a grande maioria deles vai ser benigno, aí a gente tem estatística de mais de 50% da população poder desenvolver, principalmente após os 40, 50 anos de idade. Mas sempre frisando que o maior índice é de nódulos benignos e que hoje não existe uma obrigação de rastreio, a menos que você tenha histórico das neoplasias endócrinas múltiplas, que você tenha algum tipo de imunocomprometimento ou que você tenha histórico de ter feito radioterapia, principalmente na infância, você não é um paciente candidato a desenvolver o câncer de tireoide. E eu tenho certeza que você que está aí em casa está dizendo, Catarina, pergunta o que é que eu posso fazer. Tem alguma coisa, doutor Zé Milton, que comportalmente, na questão comportamental, no dia a dia, nós possamos fazer, quando eu digo nós, é porque eu sempre me coloco aí na condição também de telespectador, de pessoa que quer saber mais sobre saúde e quer mudar o que for necessário para que tenhamos mais saúde. Tem alguma coisa no nosso dia a dia, dos nossos hábitos, que o nosso telespectador aí possa começar a mudar para se beneficiar com relação à tireoide? Sobre a cabeça e pescoço em si, os tumores do trato aerodigestivo, a gente sempre vai bater na tecla do abuso do cigarro e do abuso do álcool, tá certo? Para a tireoide, o cigarro e o álcool também são contabilizados, tá certo? O fato da obesidade, o fato da hiperinsulinemia, o fato da hipercolesterolemia. Então, essa síndrome X, essa vida inflamatória do paciente obeso, transforma ele num candidato maior a desenvolver os tumores. Então, hábitos de vida sem fumo, hábitos de vida sem etilismo ou com etilismo social, hábitos de vida de você conseguir praticar uma atividade física, de você evitar a obesidade, de você evitar o consumo de alimentos que fazem com que você acumule gordura, isso daí transforma você na parte oncológica geral no paciente que corra menos risco de desenvolver câncer.
Então, ó, chamando você para corresponsabilidade, tá certo? É cuidar de si e a gente tem sim muito batido aqui nessa tecla da mudança de hábito. Mudança de hábito, menos álcool, menos tabaco, mais atividade física, descascar mais os alimentos em vez de desembalar alimentos ultraprocessados para você tomar conta da sua saúde. Nós chegamos ao fim de mais um programa Saúde em Evidência e hoje foi muito boa a nossa conversa aqui com o Dr. Zé Milton. Agradeço a você que esteve conosco durante todo esse programa. Encontro marcado no próximo sábado. Dr. Zé Milton, muito obrigada pela manhã deste sábado, um assunto tão pertinente. Seja sempre muito bem-vindo e o espaço está aberto para o senhor fazer as considerações finais. E também o meu público sempre pede, se de alguma forma uma rede social, ou um e-mail, ou um telefone, que eles possam estar entrando em contato com o senhor. Eu agradeço muito a oportunidade de poder participar aqui. É importante tirar essas dúvidas da sociedade como um todo, tá? Então, nosso trabalho aqui em Arco Verde funciona nos serviços de consultório do Hospital Memorial. O telefone de contato lá é o 3821-8100, tá? Nós realizamos atendimento semanal. E, assim, qualquer dúvida que venha dos telespectadores, eu vou encaminhar o meu e-mail, tá? É zemilton1986@gmail.com. Tendo a oportunidade, eu responderei às dúvidas de vocês, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade de participar do Saúde em Evidência. Nós quem agradecemos. E, ó, a gente aqui está esperando você abrir as portas da sua casa no próximo sábado. Então, até lá e muito obrigada por hoje.